Vamos, queridos. E aí, galera do primeiro ano, vamos continuar. Nós estamos nesse período de construção da nossa argumentação, do texto dissertativo argumentativo, e nós estamos ampliando a nossa visão a respeito da construção, da formatação desse texto. Eu gostaria de conversar com vocês hoje. Geralmente os alunos eles procuram, me questionam, dizendo: professor, existe a possibilidade de você abordar dentro de determinados temas, apontar dois lados para a construção de um argumento? Será que é possível? Será que eu vou deixar esse texto coeso, coerente? Ou será que eu vou infringir na espécie de coerência, ou seja, apontar dois lados e esses dois lados serem dicotômicos, serem contraditórios, e a minha redação perder então em relacionado à coerência? Será que há essa possibilidade? Eu te respondo dizendo que sim, seus problemas acabaram. Então nós queremos mostrar isso, galera do primeiro ano, para você observar que às vezes você pode trazer sim dois lados dentro de um determinado tema. É óbvio que quando nós formos trabalhar isso, é preciso que nós analisemos como é que você vai construir esse texto para não ferir exatamente no aspecto da coerência, ok? Então nós vamos conversar sobre isso, sobre a bilateralidade no texto dissertativo argumentativo, ok? Esse é o nosso tema de hoje, a nossa aula de hoje, para que a gente possa ainda mais construir a nossa ideia de texto dissertativo argumentativo, ok? Vamos lá. Então, uma visão geral sobre esse tipo de texto, liga a parada. Bilateralidade, ela já deixa bem claro a formação da palavra. Você já percebe logo, né? Bilateralidade. Então, são dois lados que você vai propor, que você vai trazer, que você vai discutir dentro do seu texto. Para você fazer isso, você tem que entender uma coisa. Eu vou então usar esses dois lados no desenvolvimento, né? O primeiro lado, o primeiro ponto de vista. Vamos supor que você vai trazer aspectos favoráveis e aspectos desfavoráveis, aspectos positivos e aspectos negativos. Então, mostrando esses dois lados, essas duas direções para a sua redação, quando você chegar no desenvolvimento, lógico, isso aqui já é claro, já fica evidente, que você vai então trazer no desenvolvimento um lado que seja ele positivo ou negativo, e no outro parágrafo de desenvolvimento, no caso no segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai trazer no caso o aspecto positivo. Vamos supor, você colocou lá o negativo, traz o aspecto positivo no outro. Se você colocou positivo no primeiro parágrafo de argumentação, lógico, no segundo você vai trabalhar aqui o aspecto negativo. Então seria importante que você aponte bem, deixe bem detalhado isso aqui no seu desenvolvimento. Eu não vou colocar no mesmo parágrafo, aí é perigoso, levando-se em consideração o conceito de parágrafo. É perigoso você trazer essa palavra no mesmo parágrafo, ou seja, vamos supor que você construindo o seu parágrafo de argumentação, o primeiro, e aí você fala: olha, cabe analisar os aspectos positivos referente a esse tema, ponto. Aí você vem, então, começa a falar sobre os aspectos positivos e assim por diante. E no meio do parágrafo, você não fechou a ideia, você já entra de novo, você já entra com o conectivo, vamos supor, de adição. Além disso, os aspectos, aí você coloca os outros aspectos, que seriam os aspectos negativos. Nesse caso, aí você vai sim inferir em incoerência, né? Porque o conceito de parágrafo blindado de sentido, ele tem que ter uma direção. Ok? A discussão, quando você utiliza o texto bilateral, essa bilateralidade, a discussão ela se amplia sobre o tema, né? Então é uma discussão ampliada, meu brother. Você tem que sacar essa parada. Professor, por que é uma discussão ampliada? Porque geralmente, cara, desses temas que nós discutimos, às vezes temas geralmente mais polêmicos, né? Os temas mais polêmicos que geralmente se discute na sociedade. O que é um tema polêmico? É um tema que leva a dois lados, é um tema que você vai despertar uma discussão em termos de dois pontos de vista. Então, isso é um tema polêmico, né? Então, ok? Então, quando você fala de um tema polêmico, você está falando desses dois lados. Então vamos supor aqui, a redução da maioridade penal é um tema que suscita dois lados de discussão. Então, tem aqueles que são favoráveis, aqueles que não concordam, e assim vão discutindo, apresentando seus argumentos a cada um para mostrar que é viável a sua ideia, ok?
ok? Então a discussão é ampliada. Quando você usa os dois lados, você amplia, o campo seu de discussão, você começa a levar as pessoas, a mostrar para as pessoas que você tem uma capacidade de visualizar não só um lado, mas você vê dois lados, isso é importante, ok? Você confronta opiniões. Quando você traz os dois lados, você começa a confrontar as opiniões, ou seja, você vai relativizar, você vai ponderar o tema, então você não vai fechar. Esse argumento não é absoluto, existem outras possibilidades também de discussão. E aí você começa a perceber, quem está lendo a sua redação, que você é um cara que tem exatamente essa visão além do alcance, essa visão ampliada, né? Vou usar aqui um jargão mais dos Thundercats, né? Então vamos lá. Então você pode ponderar a parada, ok? Professor, como é que eu posso fazer isso dentro do texto? Mostra para nós agora. Eu vou pegar uma redação, porque às vezes a galera pergunta, geralmente o cara, professor, mas isso dentro de uma proposta, vamos supor, de um texto dissertativo argumentativo de um vestibular, isso é aceitável? Aí alguns perguntam, dizem assim, isso dentro do Enem, por exemplo, professor, isso é aceitável? É aceitável, meu brother, como eu falei para você, e eu quero que você se ligue nisso. Liga aí ao teu Wi-Fi e se conecte aqui comigo para tu entender isso aqui. Quando eu falo sobre essa bilateralidade, é importante você perceber que o que vai determinar são os temas. Os temas. Eu citei o tema da redução da imunidade penal. Outros temas que geram dentro da sociedade polêmicas, né, que geram essa divisão. Isso é importante que você possa ponderar essa parada. Agora, meu brother, tem temas que você não tem como você relativizar. Por exemplo, um tema de 2015 que veio para o Enem, que era a persistência da violência contra a mulher, você não tem como relativizar isso aqui. Você não tem como ponderar isso. Você tem que realmente acontece. Eu não vou dizer assim, a mulher não sofre violência. Eu não vou falar uma coisa dessa. Ou eu vou falar os aspectos positivos e o aspecto negativo da violência contra a mulher. Não tem como. Não tem como. Alguns temas não tem como você abordar isso, né? Por exemplo, você abordar no tema sobre intolerância religiosa. Também não tem como você fazer isso, porque é um princípio legislativo. Você não tem como você ponderar a questão da formação educacional do sul no Brasil, que foi o tema de 2017. Agora, você teve e os candidatos tiveram, os alunos tiveram, aqueles que fizeram o vestibular de 2018, eles tiveram a oportunidade de relativizar o tema sobre a manipulação de dados na internet. Eles tinham como fazer isso aí, né? O controle. Aí teve um candidato que tirou nota 1000 e eu queria que você analisasse comigo esse texto que é bilateral. Eu vou mostrar para vocês a introdução e os dois desenvolvimentos, como é que ele construiu e por que ele obteve a nota máxima nesse tipo de texto. E aí, cara, eu já quero te levar para esse patamar. Lembra que nós estamos discutindo alguns temas que eles podem também ser inseridos essa estratégia de argumentação? Então eu quero que você já possa visualizar isso na construção textual. É isso que eu quero que você perceba, ok? Então vamos lá, quando o cara fala assim, ó, a série britânica Black Mirror é caracterizada por satirizar a forma como a tecnologia pode afetar a humanidade. Então pega comigo aqui, ó, esse primeiro período. Lembra que uma das estratégias de inicialização de texto é a utilização de séries, de filmes que nós colocamos para que você possa trazer para o seu texto. Então observe bem, essas estratégias elas são fundamentais principalmente para que você possa ampliar o seu campo de visão a respeito do tema. Você consegue linkar, você consegue vincular situações do seu dia a dia, daquilo que você foi vendo, que você foi assistindo, que você foi estudando, situações, livros que você leu, séries que você conseguiu linkar com o tema que está sendo discutido. Isso é importante demais, principalmente porque é considerado dentro da competência 2 um dos elementos fundamentais, ok? Então, olha bem, ele citou a série. Veja que ele cita a série, mas ele não relaciona ainda com o tema, que é a manipulação do comportamento de dados. Aí quando ele vê, a tecnologia pode afetar a humanidade. O que ele está dizendo? Ó, a série aborda essa ideia de tecnologia que afeta a humanidade. E lembra que o tema foi sobre manipulação de dados, sobre a questão do controle de dados e tal. É um aspecto da tecnologia que também afeta a humanidade. Então o cara ele já traz algumas expressões que vai dar um indicativo para o tema dele, para ele abordar o tema. Aí ele traz então, no período seguinte,
a explicação da série, já trazendo palavras-chave do tema. Palavra-chave do tema que ele traz, dentre outros temas, o seriado aborda a influência dos algoritmos. Olha aí, ó, palavra-chave, são expressões fundamentais que contêm o tema. Ele está então relacionando a série com o tema, na opinião e no comportamento. Ó, mais uma situação, olha as expressões que ele traz de relação da série com palavras que contêm o tema. Palavras que são fundamentais para o entendimento do tema, para saber o que está se escrevendo, o que está lá. É fundamental dos personagens, ok? Aí ele tira, ele falou da ficção, ele falou da influência, ele falou da tecnologia, ele falou do comportamento, da opinião, da manipulação. Ó, ele está falando da manipulação que está dentro da série. Aí o que ele faz? Ele traz então, eu vou tirar, vou sair da ficção e agora eu vou para a vida real. Aí ele vem, ó, fora da ficção, olha a expressão que ele utiliza, fora da ficção, vem para a realidade. Aí ele vem, ó, os efeitos do controle de dados, aqui mais um indicativo do tema, palavra-chave do tema, não são diferentes do da trama. Aí ele relaciona agora o tema com a série. Ele está trabalhando a série para apresentar o tema que ele expõe. Olha como é interessante isso. Aí ele vem, ó, usar trama e podem comprometer o senso crítico, a opinião da população brasileira. Assim, olha o conectivo de fechamento do parágrafo, assim faz-se pertinente debater acerca das consequências da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ok? Então veja, aqui ó, quando ele fala debater acerca das consequências, quando ele diz assim, olha, compromete o senso crítico da população, ele está se posicionando, é a opinião dele, é a tese dele, comprometer o senso crítico da população. Então essa manipulação aqui, ela compromete o senso crítico da população, ele se posicionou. Agora, o que ele está querendo analisar? Ele diz o seguinte, ó, existe consequências, olha o que ele diz aqui, ó, existe consequências da manipulação. Quais são essas consequências? Será que elas são apenas consequências negativas? Ou será que elas podem ter consequências positivas também? Aí ele vai analisar, veja como é que ele analisa o texto. Olha o que ele propõe. Argumento número 1, parágrafo de argumentação número 1. Vamos lá. Por um lado, olha aí, o lado, a bilateralidade. Por um lado, a utilização de algoritmos possui seu lado positivo. Então ele olha para o tema e percebe. Quer dizer que os algoritmos também têm outro ponto de vista, tem outro lado, tem outra finalidade, quer dizer que não é só para manipular? Então vamos lá. A internet, aí ele propõe aqui, olha a reflexão que ele faz. A internet surgiu no período da Guerra Fria com o intuito de auxiliar na comunicação entre as bases militares. Aí ele traz um aspecto positivo, abordando um fator histórico. Ele traz um fator histórico da formação, da criação da internet, do surgimento da internet. Para que serviu isso? Aí ele traz aqui. Todavia, ele vai contrapor, né? Com o passar do tempo, tal ferramenta militar popularizou-se e abandonou parcialmente a característica puramente utilitária. Então, servia aqui para a comunicação entre as bases, né? Puramente utilitária, adquirindo função de entretenimento. Então, essa internet que era para comunicação, agora ela passou a ser para entretenimento. Então, vai surgir para toda a população. Hoje, aí ele traz hoje, a internet pode ser utilizada para ouvir músicas. Eu gosto dessas marcações de tempo, galera. Pode ser utilizada para ouvir músicas, assistir a filmes, ler notícias, também se comunicar. O início da finalidade inicial da internet. Observa, galera, aqui, ó, olha bem. Observa que ele traz exemplos de como que essa internet funciona hoje. Olha como é que você visualiza isso, você consegue visualizar isso. No Brasil, por exemplo, mais da metade da população está conectada de acordo com pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Aí eu te pergunto, isso aqui é ruim? Existe então um lado positivo? Existe, ele não está contradizendo nada. Ele está mostrando algo que é evidente, algo que é importante você constatar.
que é exatamente essa ideia de positivo da utilização da internet, da utilização dos algoritmos. Então é bom, porque te leva a ter um entretenimento, ó. Vai ter entretenimento, vai ser um negócio bom, você vai assistir, você vai ouvir música, você vai ler notícias, então é bacana, ok? Por isso que eu quero que você perceba isso aqui. No segundo parágrafo, para a gente concluir isso aqui, galera, ó, como é que ele faz aqui a parada? Segundo parágrafo, por outro lado, olha a bilateralidade, meu brother, olha o segundo lado que ele vai trazer. Então ele vai trazer o controle de dados, ressalta assim seu lado negativo. Olha aqui, ó, lado negativo, ele colocou o positivo, o negativo. Aqui ele problematiza. Aí ele vem, segundo o sociólogo Pierre Levy, as sociedades modernas vivem um fenômeno por ele denominado novo dilúvio. Então a internet, olha o que ele explica, termo usado para caracterizar a dificuldade de escapar do uso da internet. Percebe-se que o conceito abordado materializa-se em apontamentos do IBGE, os quais expõem que cerca de 85% dos jovens entre 18 e 24 anos de idade utilizaram a ferramenta em 2016. Então existe uma utilização dessa internet. Então você está sendo levado por essa correnteza, por esse dilúvio, não tem como você escapar dele. Tal quadro é preocupante, aí aqui ó, o lado negativo, quando atrelado aos algoritmos. O lado negativo, ele está enfatizando, pois estes causam, principalmente nos jovens, a redução da sua capacidade crítica. Olha o lado negativo aqui, olha a bilateralidade, em detrimento de estarem sempre em contato com as informações unilaterais, no tocante ao ponto de vista e um pouco destoante de suas próprias vivências e opiniões. Então, o que eu quero que você perceba aqui, meu brother, é que dependendo de alguns temas você pode relativizar, você pode ponderar, você pode trazer os dois lados, lados negativos e lados positivos. E nesse caso, nós chamamos de texto bilateral, ok? Então, olhe para cá, veja esse exemplo e vamos aplicar, principalmente nessa redação que nós estamos discutindo na semana. Falou, meu brother, fica para a próxima, até mais.